Boa noite, presidente, demais colegas, mesa, vereadores e vereadoras, pessoal da Rádio Difusora Live que nos acompanha agora, também o pessoal da Ax TV, Ax Telecom, servidores dessa casa, público que nos acompanha em geral, presentes aqui hoje, alguns servidores, inclusive da saúde, estão aqui e demais, sejam bem-vindos. E o Luiz Fernando, aqui da Santa Casa, enfim, todos, meu cumprimento. Eu não poderia deixar de falar sobre a questão que envolve o Mais Médicos, que foi o assunto mais falado nessas últimas semanas, não só envolvendo o doutor Sandro, mas desde a semana passada, a semana retrasada, a doutora Jaqueline, doutor Diogo, doutor Luan, movimento das pessoas dos bairros. Parabéns ao pessoal do Santa Luísa, que brigou, foi para as redes sociais, criou um grupo. E gostaria de parabenizar o pessoal também do bairro Santo Antônio. A informação é que deu certo e que o doutor Sandro vai retornar. Depois de uma versão que não poderia ser feito mudança, que não dependeria do município, que depende do governo federal, do Mais Médico, mas, enfim, aconteceu alguma coisa aí uma contradição aí, mas o importante é que os médicos retornem. Tanto o doutor Sandro, que são esses todos, Luan, Diogo e Jaqueline e demais, que são, segundo moradores desses locais, excelentes profissionais. Machado, quase eu tinha dificuldade para entender de onde saiu o grupo de pagode Menos é Mais, acho que é do Mais Médicos de Machado, que a ideia era fazer o Menos é Mais, eu acho que deve ter sido, mas acredito que o importante é que esses profissionais sejam relocados e que faça jus ao que diz o programa. Não é o mais substitui, é o mais médicos. Então, se isso acontecer de fato, com demais profissionais, que seja comemorado para o bem de todas essas pessoas. Rápida explicação aqui, eu fiz um requerimento sobre o pátio do Brasão, onde foi estendido ali um alambrado. Eu conversei com o proprietário do local, recebi o requerimento do município na semana passada. Não há nenhuma questão ali que envolve o espaço público, pelo contrário, o empresário cumpre todo o seu papel, mas muita gente estranhou quando foi feito o alambrado, entendendo que ali estava sendo retirado o estacionamento da creche, o que, na verdade, não existe nenhuma ilegalidade, muito pelo contrário, só por questão de justiça, para esclarecer aqui, inclusive, diga-se de passagem, o empresário responsável cumpre tudo o que lhe foi exigido. Pronto-socorro. Eu sempre, quando posso, recebo reclamações, alguma coisa nesse sentido, eu envio para e questiono o diretor da Santa Casa, que está aqui, o Luiz. Não fiz o mesmo porque foi agora há pouco, então estou falando aqui na tribuna, mas o Luiz sempre costuma responder, né, não costuma deixar sem resposta. Como alguns vereadores falaram aqui, atraso no atendimento no pronto-socorro. Hoje, uma pessoa me falou agora há pouco que tem informação que uma pessoa chegou às 7 da manhã e saiu de lá às 17 horas. Outra chegou às 1h15 da tarde e saiu agora há pouco, 7h30, sem atendimento. E vários outros casos que foram relatados, que eu, de costume, passo aqui para cobrar informação, né, em relação à situação, mas desse caso, durante a reunião, então, aproveitando a presença do diretor da Santa Casa aqui, para falar sobre esse assunto. Uma pessoa me disse que vai mandar para a ouvidoria dessa casa em relação a um erro de prescrição que foi constatado por profissionais da cidade de Poços de Caldas, que foi hoje isso envolvendo um colírio para uma criança, e também deve chegar à comissão de saúde dessa casa, segundo a pessoa que vai fazer isso, que é familiar, né, da criança. Eu gostaria também de aproveitar depois a presença do secretário de Saúde, que ele não veio para isso, ele veio para falar especificamente sobre o mutirão de oftalmologia, foi para isso que foi votado, mas, claro, quebrando o protocolo, tenho certeza que o presidente, obviamente, vai deixar, porque o secretário fala de outros assuntos, em relação à dívida que o município tem com os médicos do pronto-socorro, já seria de meses, e a informação que eu tenho é que os profissionais escreveram, inclusive enviaram um documento para a saúde, para a regional de saúde. Esse documento teria chegado à prefeitura de Machado, uma reclamação em relação ao atraso de pagamento lá para os profissionais. Me permita, nesses minutos finais, colegas, falar de uma situação que pode parecer que não tem muito valor aqui, para, de repente, quem está acompanhando a gente agora, que seria um assunto não tão relevante, mas eu gostaria de explicar porque eu vou trazer para essa casa aqui. Foi a reforma do Cristo, ou que está em reforma ainda, né, do Cristo Redentor. Demorou bastante tempo, meses aí, para ser colocado às mãos do Cristo.
Até hoje não terminou a obra. É a primeira vez em 40 anos que a gente não tem a procissão da Semana Santa em razão da obra que atrasou demais para terminar. Mas, por precaução, a semana passada nós fizemos um requerimento aqui, eu e o vereador Juliano, perguntando sobre pagamentos para a empresa, previsão, garantia daquele tablado que foi colocado lá, alguns moirões foram colocados, essa é a verdade, lá naquela obra anunciada pelo município. E eu gostaria de indagar mais uma vez. Para que mexer no que está pronto? Para que mexer no que está pronto? Machado vai ter agora a única estátua do Brasil com prótese. Acho que Machado vai para o livro dos recordes, que nós vamos ter uma estátua com prótese. E ter prótese não é problema. É uma vida nova. A prótese de mão, de braço, de membro, né? Muitas pessoas no Brasil têm prótese, vivem bem, vivem normalmente. Aqui em Machado também, é muito legal. A prótese é uma esperança para essas pessoas. Eu conheço algumas, inclusive, que têm. Mas a prótese humana, na prótese humana, tem manutenção. 6 meses faz manutenção, 2 anos faz manutenção, 3 anos, 5 anos. E quem vai fazer a manutenção dessa prótese que foi colocada lá no Cristo? Quem vai ser responsável se daqui 5, 6 anos, 10 anos, Deus me livre e guarde, uma mão daquela despencar? Qual que é a garantia que essa invenção, que só tem em Machado, vai funcionar? Se acontecer um acidente daqui 5, 10 anos, é por isso que eu estou falando aqui, quem que vai ser cobrado? Quem estava aqui nessa casa. Quem estava aqui? Quem eram os vereadores da época? Quem era o prefeito da época? Quem era o secretário da época? Quem assinou esse processo? Então, para não dizer que não há fiscalização, e Deus me livre e guarde, se isso vier acontecer com sol e com chuva, numa experiência diferente que eu nunca tinha visto, eu vou fazer um requerimento para saber quem autorizou e quem é o responsável e quem se responsabiliza, já sendo redundante aqui, pela aquela ação da prótese colocada no Cristo Redentor, nas próteses, na verdade. Quem será o responsável para garantir que aquilo nunca vai ter problema e que nunca vai acontecer um acidente, que não sejamos cobrados no futuro por uma invenção numa situação que não precisava ter sido feita. Obrigado a todos, boa noite.